Então quer dizer, minha rapaziada, que tá podendo políticos, né, processarem e censurarem cidadãos comuns que fazem cobranças a eles nos seus respectivos canais. Sim, hoje foi o Nando Moura. Amanhã pode ser você a sofrer essa tentativa de censura. E se você ainda, cara, acha que isso é exagero, se você é um NPC do MBL que vai ficar aqui enchendo meu saco, esse vídeo é único e exclusivamente para você, que eu vou mostrar muita coisa nesse vídeo aqui para vocês refutarem aqui nos comentários, tá? Então é importante. Eu me chamo William Mendes, sou dono desse canal chamado Charles O Mundo Não É Mais o Mesmo, canal que eu falo de política durante a semana e jogo videogame durante o final de semana, tá? Simples assim, e teço a minha opinião aqui de forma democrática. Então o que que acontece? O mais assustador disso tudo não é o que aconteceu, cara. É o silêncio da galera aí que diz que defende liberdade, né, seu Danilo Gentili? Não é seu Marcelo Brigadeiro. Vocês não defendem a liberdade? Vocês não são de direita? Por que o silêncio ao ver os coleguinhas de vocês tentando censurar um cara que vocês chamavam de amigo? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Explicando rapidamente para vocês, o MBL simplesmente, recentemente, soltou uma nota pública, né, de uma decisão judicial sobre a remoção dos conteúdos que eles dizem que são ofensivos do Nando Moura aos seus integrantes. Lembrando que o MBL é cheio de políticos, tá? E políticos estão sob o escrutínio do povo. Eu acho que deveria ser assim pelo menos, mas com eles não é assim. Então o MBL simplesmente fez aquele textão, fez um texto maroto e simplesmente tentou aí censurar o Nando Moura com relação a essa questão aí de pedir para ele apagar e remover todos os vídeos em que ele tá falando ali do MBL. E esse vídeo aqui não é sobre gostar do Nando Moura ou não gostar, tá? Até porque eu não gosto do Nando Moura. Só que eu tô falando como um cara que amanhã pode sofrer também esse tipo de censura. Que vocês acham que não é censura, que vocês que defendem o MBL, que aplaudem ministro que estava perseguindo pessoas, que eu vou mostrar aqui, vocês acham que não é censura. Então esse vídeo não é sobre gostar, tá, do Nando Moura. É destacar aqui que abre-se um precedente muito perigoso, um precedente onde políticos que dizem que trabalham pelo povo, políticos que dizem que se colocam à mercê do povo, não querem ser cobrados quando o próprio povo esfrega algumas coisas na cara deles. Se eles acham que não é verdade, processe essa pessoa, igual vocês estão fazendo com o Nando Moura. Mas tudo que ele está falando, ele está provando, ele está mostrando e diz, inclusive, que vai mostrar diante de juízo, tá? Então, ao invés de vocês tentarem censurar para acabar com as provas que o cara tem, que são os vídeos dele na internet, tá? Vocês simplesmente preferem, ao invés de refutar o cara, tentar censurar o cara praticando aquilo que vem sendo praticado pela política tradicional há muito tempo. É aquilo que o Danilo Gentili estava reclamando lá, que o Eduardo Bolsonaro, os Bolsonaro fizeram com ele. É aquilo que o seu Danilo Gentili estava reclamando lá com relação ao filme dele, que inclusive o próprio Nando Moura defendeu. É aquilo, por exemplo, que o seu Danilo Gentili estava reclamando quando a esquerda começou a tentar censurar ele. Então vocês têm muito disso, que é a questão da desonestidade e tentar passar desonestidade para o próprio povo que segue vocês. Vocês não querem ser cobrados, vocês nem estão no poder ainda e não querem ser cobrados. Imagina quando vocês estiverem totalmente no poder. Basicamente, essa é a história, a censura, ela é seletiva. Então, para eu botar para vocês na tela aqui, foi isso que aconteceu. Eu aqui nesse mesmo canal, eu simplesmente fiz uma postagem aqui, obviamente que já tem uma porrada de NPC do MBL enchendo meu saco aqui, mas eu não ligo. Então só para vocês entenderem qual que é a minha posição sobre essa situação do MBL tentar censurar um cidadão comum, tá? Porque querendo ou não, Nando Moura é um cidadão comum, ele não é um político. Eu inclusive tenho uma crítica a fazer ele, mas eu não vou fazer nesse vídeo, vou fazer em outro vídeo com relação a isso. Então, o MBL soltou essa nota aqui, tá? Tá aqui no canal aqui, ó. Eu coloquei aqui, mas não vai dar para vocês ler tudo que eu cortei aqui. Mas basicamente é isso aqui. Eu não vou ler para não dar palco para tentativa de censura, tá? Mas o que que eu escrevi? Então agora tá valendo político meter censura em um cidadão comum?
Esses três fatos, né, essas três fotos, melhor dizendo, explicam muito bem as intenções do MBL. A foto 1, que é essa que vocês estão vendo aí, eu escrevi o seguinte: aplicaram uma censura em um youtuber que estava denunciando e com provas as coisas que eles faziam e fazem por trás das cortinas, tá? Que é o que o Nando Moura está fazendo. Na foto 2, que é essa foto aqui, simplesmente mostrando que o MBL sempre apoiou o Alexandre de Moraes, perseguiu seus opositores. Ah, mas os opositores estavam incitando o golpe. Mas você não tem que ir lá e aplaudir uma parada que cabe ao ministro fazer. Se o ministro estava averiguando, se o ministro estava fazendo as coisas, beleza. Tá tudo certo, você tem que investigar mesmo que você julga ser fake news ou não. O que é errado tem que ser julgado nesse país aqui. Agora, vocês aplaudirem um cara que estava simplesmente passando por cima de todo o devido processo legal, rasgando uma constituição, vocês fizeram errado. Então eu escrevi aqui nessa foto 2, inclusive tá aqui, ó. Ei, Alexandre, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é simplesmente o Renan Santos, tá? Mandando ou marcando o Alexandre de Moraes para vir aqui investigar e ir para cima perseguindo empresário aqui que estava recrutando gente para ir em Brasília. Um áudio de um empresário aqui que provavelmente esse empresário já deve estar até preso, tá? Então eu escrevi aqui na foto 2, ó, os caras marcaram Alexandre de Moraes para averiguar e perseguir pessoas, demonstrando apoio ao que o ministro vinha fazendo na época, tá? E na foto 3, é uma foto bem emblemática, tá? Essa aqui do Kim Kataguiri, sim. O Kim Kataguiri, esse aí mesmo, que votou para aumentar e batizar a gasolina de vocês. Para batizar, melhor dizendo, né? Votou para batizar a gasolina para que o PT não batizasse a gasolina. É essa parada aí, não é? Então na foto 3, simplesmente o Kim Kataguiri falando aqui, ó, pera aí que eu vou chamar um meu amigo, o Alexandre, chega aí marcando Alexandre de Moraes para poder reforçar a perseguição. Essas bandeirinhas aqui, vocês sabem muito bem de quem que são, perfil verificado, reforçando aí e incitando um ministro que estava agindo de forma como ministro, sim, mas estava passando por cima de muitas coisas do processo legal, pelo menos na visão do povo. E vocês reforçando que ele perseguisse os seus opositores, tá? Então, liberdade de expressão só para vocês, eu acho, né? Só para vocês, só para a galera de vocês. E aqui eu coloquei na foto 3, ó, membro do MBL político Kim Kataguiri chamando Alexandre de Moraes de amigo e também simpatizando com a postura autoritária do ministro. E aí eu escrevo aqui só para dar fazer aquela raivinha neles, que eles apareceram nos comentários ali eufóricos, cara, é muito bom isso. E aí, felinas, continuam comemorando censura até elas, né? Eu escrevi errado ali. Chegarem eu escrevi assim, ó. E aí, felinas, continuam comemorando censura até eles chegarem no poder. Quando fizerem com alguém da família de vocês, não reclamem, tá? Foi isso que eu escrevi aqui. Claro, vem uns NPC enchendo o saco aqui. Nunca refutam os argumentos, tá? Cara, paga que ainda dá tempo, blá blá blá, tudo perfil de gente otária, censura contra quem te chama de nazista. Lembrando que o próprio MBL ficava o tempo inteiro chamando o Tiff de nazista, tá? Tem vários vídeos aí, o Tiff provou. Então você tá falando isso aqui, perguntando se eu sou dodói, obviamente, achando que eu sou maluco da cabeça, obviamente, partindo pro ad hominem, como todos esses caras sabem fazer. E sabem fazer de forma perfeita, que é partir pro ad hominem. E quando você parte pro ad hominem contra eles, é simplesmente um chororô e tentar censurar as pessoas. É isso que esses caras fazem, tá? Eu até escrevi aqui pro primeiro, né? Falei, refuta aí, vagabundo. Refuta aí. O outro aqui eu escrevi aqui, ó. Diz aí, o Ben Pontes, curtia ou não os posts do Vic Vanilla, tá? Aí tá aqui, ó, denuncia lá esse crime. Tá? Tipo assim, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Como se eu tivesse, mas refutar o que eu falei mesmo que é bom nada, né? Só risinho aqui de deboche, né? É só risinho de P, como dizia ali o Olavo de Carvalho. Então eu fiz essa postagem aqui, obviamente estou fazendo esse vídeo aqui para irritar mais ainda esses caras, tá? Porque eu quero fazer isso. E aí, a gente entra num ponto muito interessante também, deixa eu voltar a tela para cá. Um ponto muito interessante é que o MBL já não defende mais a liberdade de expressão há muito tempo. MBL, Movimento Brasil Livre, né? Livre de quê?
Que liberdade vocês estão defendendo? Lembrando que o Mamãe Falei, o ex-deputado Arthur Duval, foi aí um podcast recentemente do Rasta, né? O Man Rasta, e disse que o MBL já nem defende tanto assim a liberdade de expressão. Ou seja, liberdade de expressão em alguns casos. Ou seja, nos casos que eles falam a merda, aí é liberdade de expressão. Nos casos que eles falam as coisas, aí é liberdade de expressão. Nos casos que a gente fala, não é liberdade de expressão. Então, um movimento que poderia ter surgido como uma opção muito boa aí, obviamente já se vendeu para o sistema. Se vendendo para o sistema, eles têm os conchavos políticos, eles conseguem entrar na política, eles conseguem subprefeituras, eles conseguem pegar o fundão eleitoral. Então, nada mais nada menos, o Partido Missão, o MBL, é a mesma coisa da direita e da esquerda. Eles não adoram fazer esses comparativos, colocar essas coisas na balança, né, e dizer que não há contrapeso de um e de outro. Então, o MBL é a mesma coisa desses partidos de direita e desses partidos de esquerda, tá? Não aceitam ser cobrados. Quando são cobrados, partem, como diz o Monark, né? Chama a mamãe. Monark falou isso na cara do Marcelo Brigadeiro. O Brigadeiro falou que não. E agora o Brigadeiro tá aí processando o TIF, processando todo mundo aí. Então, eles correm pra mamãe quando eles são cobrados, tá? Eles correm, eles não refutam. Eles correm pra mamãe, e a mamãe normalmente é gente grande e influente aí do poder político brasileiro. E aí fica mais complicado, tá? Então, eles não defendem mais a liberdade de expressão. Eles ficam por aí pregando prendeu, matou, mas se um deles for preso, não é prendeu, matou, não. Eles ficam por aí pregando e atacando cidadãos comuns, como naquele caso do Kim Kataguiri, que ele falou que tinha ali um projeto de lei que visava permitir que cidadão comum cobre políticos aqui sem sofrer represálias, mas quando a Amanda Vettorazzo do MBL tem ali um meme, uma brincadeira, uma zoação envolvendo ela parte para processar um cidadão comum não gostando da crítica. Vocês que estão sendo cobrados aí estão agora processando o Nando Moura, processando todo mundo. Então vocês não querem ser cobrados. Então percebam que lá no Senado, lá não sei aonde, lá em Brasília, defendem e dizem defender o que é justo, o que é bom para o cidadão brasileiro. Nos seus canais, na sua vida particular, defendem simplesmente censurar e perseguir os seus opositores políticos na tentativa de se perpetuar, mais ainda junto com a tropa política, né? Agora eles são um partido político, então eles têm que agir como políticos e já estão agindo como políticos, pensando de um jeito e agindo de outro, tá? Então eu penso assim sobre isso e não tem nada demais, é só um pensamento, é só simplesmente a gente entender que um movimento que poderia vir para poder ser um movimento muito bom, para poder quebrar o sistema, se rendeu ao sistema, entendendo que o Brasil não tem mais jeito. Ou você é do sistema ou você não é. Não tem como você ser diferente tendo esse tipo de prática aí de tentativa de censurar cidadão comum. Como eu falei, hoje é o Nando Moura. Se o Nando Moura, que é influente, tem milhões de seguidores, tem dinheiro pra caramba, é um cara que tá sofrendo esse tipo de represália, imagina um cara comum. Imagina o TIF, que mesmo tendo muita relevância, ainda é menor em termos de figura mesmo do que o Nando Moura. O próprio TIF fala isso, não é eu que estou inventando isso aqui, tá? Então, mais uns exemplos aqui de que eles não defendem, eu consigo me lembrar disso aqui. Entendeu? Que eu vou botar na tela para vocês aí. Isso aí, eu consigo me lembrar. Esse vídeo é emblemático porque o Mamãe Falei debateu com um bolsonarista recentemente aí. E o bolsonarista falou isso com ele. Falou, cara, vocês colocavam coração pro ministro que estava perseguindo as pessoas. E o Mamãe Falei, obviamente, foi lá e fugiu do assunto. Como ele é um expert em fugir de assunto. Mas eu me lembro desse dia aqui, ó, que foi muito interessante. O Monark, de forma insana, tá? Tava lá contra os políticos, tava lá compartilhando live de nego que ele não sabia nem quem era. O Monark tava revoltadíssimo com o sistema eleitoral brasileiro. O que pra mim foi um erro, até porque ele foi muito cobrado por isso. E aí eu lembro desse dia que o Mamãe Falei foi lá
tá? Deixa eu aumentar aqui que eu abaixei porque eu tava jogando ontem. Mamãe falei, foi lá conversar com ele, bater uma ideia, até porque todo mundo tava indo no Monark só pra incitar o Monark a cometer erros, pra poder se passar como vítima. Ou seja, você queria falar alguma coisa do judiciário brasileiro, o cara ia lá no Monark. Aí chegava lá no Monark, e aí, Monark, o que você acha aí desse judiciário nosso? E o Monark, bocudo que é, por conta de negócio de liberdade de expressão, falava tudo o que vinha na cabeça, e o cara que tava ali querendo se fazer de santo pra se proteger do ministro Alexandre de Moraes ficava ali, mas peraí, Monark, não é bem assim. O cara ficava ali se fingindo e usando o Monark de escudo ou ponta de lança. Você que escolhe como é que você acha que os caras usavam o Monark. E aí, teve esse vídeo aqui muito interessante, ó. Não me prenda. Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube o do Monark. Se você tentar acessar... Isso é interessante quando o Arthur fala aqui, o meu canal, tipo assim, o meu não pode. O meu não pode. A cara de medo dele. Porque essa voz aqui eu acho que é do Coca, tá? Coca nessa época trabalhava com o Monark, se não me engano. E aí olha a cara dele de preocupado. Por quê? Porque ele falou assim, meu irmão, é o meu canal que foi derrubado. Ou seja, eles estavam colocando o coraçãozinho pro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, perseguir as pessoas que são opositores deles. Acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza é por isso. Sim, o que é Com certeza é por isso, né? crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Sim, é crime. Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com isso? Então você... Ele concorda com isso, tá? Depois, obviamente, ele viu que pegou mal. Porque tem sido muito assim também. Os caras do MBL falam besteira o tempo inteiro. E quando eles veem que pegou mal, eles não se retratam. Eles tentam simplesmente dizer que não foi bem assim, né? Eles tentam relevar. E tem uma massa de otários aí no YouTube que ainda fica tentando passar o pano. Que é muito pior. Você é um ditador, cara. Não. Porque Não, né? a live da Argentina... Não, ele fala aqui que ele não é o ditador não, mas tá tentando censurar junto com o grupo dele um cidadão comum hoje em dia aí. É Isso aqui é há 3 anos atrás, tá? basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o Democracia. Existe democracia aqui no país. nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, cara, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar Não, né? e falar o Então, seguinte, sabe qual se que é eu o pegar e falar problema? o Sabe seguinte, por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Ah. Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo, com o poder de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora não. é justo, Isso. sensato e legal. Não é justo, calma. nem sensato, nem Monark, legal, cara. Monark, vamos lá. Não é monarca, Uma cara. coisa A é gente o- tá entrando numa ditadura Se eu chegar e pessoas importantes. Sim, ele acha assim. O Monark falou certo. Ele acha assim. Porque na época eles estavam lá fazendo isso aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Eles estavam fazendo aquilo que isso aqui que eu mostrei pra vocês, eles estavam fazendo, ó. Na época, cara. Na época eles estavam fazendo isso aqui, pô. É porque eu não printei aqui a foto do coraçãozinho. Então eles apoiavam, cara. Sabe? E hoje mostra isso mesmo. Hoje é intolerância. Hoje você vê o engenheiro Léo indo nos podcasts aí falando que não tem que ter tolerância nenhuma, não. É o que eu penso e não tem que falar mesmo. E é isso aí, pô. Vamos lá. Como vocês não conseguem Deixa eu perceber falar pra a você, gravidade, Monark, cara. Se um cara entra aqui com uma arma e eu falo pra ele, mate o Aí Monark. aqui vai vir com as analogias. Que eu não quero nem saber dessas analogias. Mas só mostrando pra vocês. Os caras não defendem mais a liberdade de expressão. Nem quando ela... E aqui, inclusive, nesse vídeo aqui também, eu acho que o Monark também estava errado, tá? Eu acho que se você não sabia se procedia ou não essa parada do argentino, nem falasse, nem repostasse, mas esperar o que do Monark, mano? Esperar o que do Monark? De não falar o que pensa? Então eu acho que o Monark também estava errado nesse ponto aqui, porque, cara... Um cara, você sabe-se lá de onde, mano. Surge falando que a urna é fraudada.
é fraudável, não sei o que, e você sabe que vai dar merda se você repostar esse trem aí. Entendeu? Só que isso não isenta a fala do Mamãe Falei, que é contra a liberdade de expressão. É contra a liberdade de expressão. Lembrando que nessa mesma época aqui, um tempo antes, quando eles perseguiam o Bolsonaro, surgiu o hacker Delgatti. Vocês se lembram do hacker Delgatti? Vou colocar ele aqui, ó. O hacker Delgatti. O hacker que a como é que é o nome dela? A Zambelli apresentou ao Bolsonaro. Esse hacker aqui, ó. Surgiu esse hacker aqui. Esse cara aí. Dizendo que sabia um monte de coisa de todo mundo. E também é um erro a Zambelli ter cogitado esse cara para estar próximo do Bolsonaro. Por isso que eu sempre falo aqui. Eu não defendo o Bolsonaro, não. O Bolsonaro se cercou de gente incompetente, gente burra, enquanto ele pôde. E hoje ele tá pagando por isso. Mas aí, esse hacker Delgatti aqui surgiu dizendo que tinha um monte de áudio. Rapidamente pegaram esse hacker Delgatti, né? Rapidamente foram interrogar esse hacker Delgatti. Sabe o que descobriram depois? Que ele, sim, sabia muita coisa de muita gente, mas sobre o Bolsonaro ele não tinha nada. O que ele falou, que insinuou que tinha sobre o Bolsonaro, não tinha nada. Esse cara, do mesmo jeito que ele surgiu, ele sumiu. Você sabe quem apoiou esse hacker aí, que eles não sabiam nem quem era, mas ficou lá falando que ele estava certo, que ele tinha, assim, coisas do Bolsonaro? O MBL. Então, a live do argentino, ridícula. Mas, não, Monark, você tá errado de ter compartilhado a live do argentino, atenta contra a nossa democracia. O hacker Delgatti apareceu. Vamos falar que o hacker Delgatti está coligado com o Bolsonaro. Entendem como é que o discurso ele muda? Então vocês não defendem liberdade de expressão, não, mano. Defende não, tá? E aí, só pra finalizar isso aqui, só pra depois de lembrar isso aqui, senão fica vídeos muito grandes e meu irmão, na verdade, a ideia minha é fazer live sobre isso. Mas live ninguém aparece por aqui, então... Sobre essa parada pra gente fechar, da nota pública aqui e tal, né? Nando Moura acabou de soltar isso aí, ó. Soltou isso há 1 hora, né? Ele soltou isso aqui, ó. MBL acaba de perder a liminar tentando censurar 40 vídeos do meu canal por entre outras coisas. Gordofobia, como eu disse, vermes. Eu vou moer vocês na justiça. Moer, entendeu? Com a verdade. Então tá aqui, ó. Dizendo que ele perdeu, né? Dizendo aí que ele, por exemplo, o MBL, a liminar caiu. Os vídeos dele não vão cair, mas tentaram censurar. Tá interessante ver essa briga, tá? Tá interessante. É bom ver pessoas se degradando na internet, mostrando quão lixo a internet é. Mas aí ele tá aqui, ó, perdeu. Já soltou aqui a nota dele aqui e tal. Aí chegou um perfil fake aqui dizendo, perdeu não, né? Aí soltou isso aqui. E aí veio um outro cara aqui, ó, perdeu sim, né? Aí pegou lá a nota lá e tal, no horário aqui, às 1h08 do Tribunal de Justiça. Então tá bem interessante. Mas por enquanto, a primeira guerra, a primeira batalha aí, o Nando Moura, ao que parece, venceu. Obviamente, a galera esperou ele fazer um vídeo hoje sobre isso, mas ele não vai fazer vídeo sobre isso enquanto estiver rolando esse processo aí, até porque, orientado pelo advogado dele, ele sabe que ele não vai ficar por aí falando as coisas que pode prejudicar no processo. Então ele não quis nem falar sobre isso aqui. Entendeu? E nem falar. Mas é isso aí. E aí o MBL obviamente vai tentar contornar. O que era comemorado como se fosse uma vitória vai ser postergado. E veremos cenas desses próximos capítulos aí, dessa treta envolvendo o Nando Moura e o MBL. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é isso. Eu não tô nem aí pro Nando Moura, nem tampouco pro MBL, Partido Missão. A única coisa que eu quero é que os planos que eles têm de país, que vão me afetar no futuro, não sejam planos nefastos, não sejam planos ruins. Porque aí quem vai se ferrar sou eu. Sabe por quê? Porque o Nando Moura, ele tem dinheiro para ir embora do país. O Nando Moura tem cidadania italiana. O Nando Moura, por exemplo, pode morar nos Estados Unidos, tem visto. Eu acho que ele tem o visto, ele sabe falar inglês muito bem.
Então, eu fico pensando na gente que vai ficar aqui, irmão. Eu fico pensando na gente que vai ficar à mercê desses políticos aí que não querem ser cobrados, tá? Ficam censurando as pessoas aí. Então, é isso, tá? Já mostrei bastante coisa aqui. E é aquele papo que eu mando pra vocês que ficam defendendo. Quem aplaude hoje tentativa de censura contra cidadãos comuns vai chorar amanhã. Vai chorar amanhã, tá? Só isso que eu falo pra vocês. Então é isso. Se você acredita aí em liberdade de expressão, deixa o like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo para irritar mais ainda aí os NPCs felinos, né? E se inscreva no canal, porque este mundo, Charles, ele não é mais o mesmo, tá? Não é mais o mesmo. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu volto aí jogando um pouco pra vocês aí. Beleza? Fui.